Eu dei um tema para essa mensagem, está aí? Diz assim, repete comigo assim: amar, mesmo discordando. Porque assim, amar quando tudo está na mesma sintonia é fácil, concorda comigo? Agora, você imagina amar quando tudo está do lado ao contrário. Imagina você amar quando as coisas estão dando errado. Imagina você amar alguém que pensa diferente de você. Como você ama alguém que pensa completamente diferente de você? Como você consegue amar alguém que tem um comportamento completamente avesso daquilo que você tem? E eu quero nessa noite, junto contigo, eu quero que o Espírito de Deus, eu desejo que o Espírito de Deus nos convença de algumas coisas que precisamos ser convencidos. Exemplo, para eu amar alguém, esse alguém não precisa ser igual a mim. Para eu amar alguém, esse alguém não precisa pensar igual a mim. Para eu ter um relacionamento com alguém, esse alguém não precisa ser igual a mim. Nós vamos entender nessa noite que o amor, ele não tem a ver com ser igual. Exemplo que eu vou te dar: a mulher que foi pega em adultério. Jesus amou aquela mulher, mas Jesus não concordava com o que ela fez. Ela foi pega em adultério, trouxeram ela para Jesus e disseram que a lei de Moisés condenava ela a morrer a pedrada. Jesus, sabedor da lei, conhecedor da lei, a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio dar continuidade à lei. Então Jesus, ele era a continuação da lei, apesar de estar trazendo uma graça. Então ele vem para continuar uma lei, mas ele não aborta a lei, e ao mesmo tempo ele tem misericórdia da mulher que precisava ser morta a pedrada. Ele não concordava com ela, mas ele amou a mulher, ele teve misericórdia de uma mulher, mesmo não concordando com ela. Jesus via pessoas pecando, ele não concordava com o pecado, mas ele era apaixonado pelo pecador. Tem coisas que na vida eu e você fazemos que Jesus não se agrada daquilo que a gente faz, mas a gente precisa entender que o amor dele, o coração dele é nosso. Ele nos ama independente daquilo que a gente faça, mesmo não aprovando muitas vezes o que a gente faz. Então eu quero nessa noite que eu e você possamos entender que se Jesus ele nos trata dessa forma, quem somos nós para tratar alguém diferente daquilo que ele nos trata? Como podemos agir com alguém diferente da forma como Jesus trata conosco? Porque a palavra de Deus diz que com a medida com que eu medir, eu serei medido. Se eu quero ser aprovado por Deus, eu preciso aprender a aprovar alguém, a aprovar alguém aqui. Se eu quero ser amado por Deus, eu preciso amar as pessoas que Deus coloca sobre a minha vida, mesmo muitas vezes não concordando com elas. Essa semana eu recebi um casal de pastores aqui, assim, preciosos, amigos que Deus me deu, bem maduros, já são pastores já há mais de 40 anos. E ele me ligou na semana passada dizendo que queria tomar um café comigo, que ele precisava de um conselho. Aí eu até brinquei com ele, falei assim: eu que devo ir a você e você que vem a mim? Aí ele falou assim: não, mas eu preciso te ouvir. E começamos a conversar e ele começou a me pedir um conselho. Confesso para vocês que fiquei assim um pouco tímido de dizer para ele aquilo que ele estava esperando como resposta. Mas eu creio que foi o Espírito Santo que me encheu de graça e eu falei algumas coisas para ele que entraram como uma flecha no coração dele e que fizeram sentido para a vida dele naquele momento. Pastor, mas o que isso tem a ver com o tema da mensagem, com a mensagem? E dentro desse conselho que ele me pediu, tem tudo a ver com a mensagem, porque muitas vezes a gente se decepciona no meio da caminhada. A gente acaba olhando muitas coisas que a gente não queria ver. Mas como somos seres humanos, nos deparamos com algumas situações, e essas situações muitas vezes machucam o nosso coração. E como machuca o nosso coração, muitas vezes a gente para e pensa de uma forma diferente, como Cristo nos chamou para pensar.
E a nossa conversa foi indo para esse lado. Interessante que eu estava hoje dentro do carro com 2 amigos e de repente eu abri o Instagram lá e tinha uma mensagem. Aí a mensagem era um pastor dizendo que a profissão mais difícil do mundo é ser presidente dos Estados Unidos. E a segunda profissão mais difícil do mundo, não é profissão, trabalho mais difícil do mundo, depois de ser presidente dos Estados Unidos, é ser pastor de igreja. Parece engraçado, mas é verdade. Foi feita uma pesquisa. E aí ele estava dizendo que ele é um psicólogo, ele estava atendendo muitos pastores, ele estava dizendo que muitos pastores chegam com muitos problemas. E homens que acabam desistindo da sua família, homens que querem desistir da sua vida, homens que querem abandonar o ministério. Ele começou a falar uma série de coisas dentro do carro, e o irmão que estava do meu lado, ele me olhou assim, como que ele diz: não é fácil, né? Eu falei: não é. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque amar mesmo discordando é uma dádiva de Deus. Você amar pessoas que muitas vezes te machucam, você amar pessoas que muitas vezes não entendem a forma como você fala, é muito difícil, sim ou não? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Amém? É muito difícil. Um casamento, muitas vezes você vê um casamento sendo destruído, porque são 2 pessoas que pensam completamente diferente. No fundo, elas até se amam, mas elas não conseguem ter um nível de relacionamento saudável, a ponto de uma explicar para a outra aquilo que ela precisa. Então, como ela não consegue expressar aquilo que ela sente, ela acaba atacando a outra, dizendo que a outra deveria ser da forma como ela gostaria que a outra fosse. No fundo, ela está suplicando para que a outra seja transformada, mas ela não consegue entender que antes da outra ser transformada, a verdadeira transformação precisa acontecer na sua vida. Muitas vezes a gente chega em ambientes, a gente vê coisas que a gente quer que essas coisas sejam mudadas, mas essas coisas só serão mudadas se nós entendermos nesta noite que aquilo que nós carregamos pode transformar o ambiente onde nós vivemos. Pastor, seja mais claro. Vamos ler Atos 16, capítulo 16, do versículo 16 ao 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Por quantos dias se repetiu? Por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, em que hora? Na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem, preste atenção nisso, quando os donos da jovem, porque todas as vezes que tiver alguém com espírito de adivinhação, tem sempre um dono. Não fique assim, surpreso com o espírito de adivinhação, porque nem sempre vem de Deus. E todo espírito de adivinhação tem um dono. E quem governa esse espírito é o seu dono. Viram que se havia desfeito a esperança do lucro. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Em outras palavras, deram uma surra neles. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco.
por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, eu amo o de repente de Deus. Só que o de repente de Deus só acontece depois de você estar fazendo alguma coisa. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas, algumas portas? Não, todas as portas se abriram. E as correntes de todos os presos se soltaram. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade no nosso meio. Fala conosco nesta noite de uma forma clara, objetiva. Visita o interior da vida de cada um aqui presente. Aqueles que nos ouvem pela internet. Fala conosco de uma forma onde possamos reconhecer de fato que és tu, Espírito Santo. Fala conosco, é o que eu te peço nesta noite. E nos revela esse nível de conhecimento, de sabedoria, que só através da tua graça, Senhor, podemos receber de ti. Entregamos esta noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Perceba que Paulo, ele chega num ambiente, numa cidade, e ele não transforma só a vida daquela menina, mas ele transforma toda a cidade. Porque o texto é claro, você leu comigo. Os homens daquela cidade, os magistrados, eles pegaram e deram uma surra, porque eles acreditavam que Paulo estava perturbando. E eu quero aqui abrir um parênteses. Nós, igreja, se nós não formos perturbadores, lembra quando Elias chega lá diante de Acabe? És tu o perturbador de Israel? Não, ele não era o perturbador. Só que quando você carrega algo da parte de Deus, você vai sempre perturbar alguém que carrega algo do mal. Se nós não perturbarmos ambientes malignos, alguma coisa está errada. Se não formos perturbadores de espíritos malignos, alguma coisa está errada conosco. Paulo não estava fazendo nada demais, ele só estava dentro dele, daqueles homens, ele estava carregando algo poderoso dentro dele. Então quando aquela menina, ela encontrou com ele, ela disse, eis aí homens de Deus, ela não estava mentindo. Ela só estava, o espírito que estava sobre ela só estava reconhecendo, porque deixa eu te dizer uma coisa, todo espírito maligno precisa reconhecer o que você carrega. Hoje eu fui de manhã cedo da casa de um cliente, eu estava dentro do carro escutando um testemunho, e o testemunho era que uma pessoa mandou fazer um trabalho de bruxaria contra uma pessoa, e o cara mandou ofertar lá uma quantidade enorme de dinheiro. Não quero aqui ficar falando do testemunho em si, mas uma quantidade enorme de dinheiro, mandou matar um monte de boi, cortar a cabeça de boi, um negócio gigantesco, uma oferenda. E quando ele foi baixar lá o trabalho lá, o espírito maligno veio e falou assim, não, eu não posso tocar nele. Eu falei, mas por que você não pode tocar nele? Porque ele faz parte lá do homem lá de cima. Os espíritos malignos precisam ver de fato quem somos nós, é quem nós servimos. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não tem pouso. Você, ao invés de ficar preocupado com trabalhos de bruxaria contra a tua vida, você tem que se preocupar de servir a Cristo com todo o teu coração. Porque se você servir a Cristo com todo o teu coração, pode juntar todos os pais de santo do Brasil, que não vai dar em nada. Porque não tem a ver com o que eles fazem, tem a ver com aquilo que você representa, com quem você anda. Então Paulo, ele carregava junto com aqueles homens algo tão poderoso dentro deles, que aquele espírito que estava de adivinhação sobre aquela menina, a Bíblia diz que ela tinha um dono. Todo espírito de adivinhação tem um dono. Então não se surpreenda quando você vê alguém com espírito de adivinhação, porque nem sempre é de Deus. E quando Paulo percebe que aquela menina que vinha todos os dias, a Bíblia diz que eram muitos dias, quando Paulo percebe que ela não estava pura, quando ela estava possuída por alguém,
Sabe quando a gente fala assim, não está puro não? Paulo, quando percebe que tinha alguém ali por trás, Paulo olha para ela assim, ei, sai dela agora. A Bíblia diz que o espírito, naquele mesmo momento, naquele instante, o espírito saiu. Os donos daquela menina ficaram revoltados, dizendo, vocês vieram aqui perturbar a gente. E esses dias o Senhor tem me incomodado muito sobre ambientes que a igreja chega e não perturba. Hoje a gente vê uma igreja que não perturba mais ambientes. Hoje a gente vê uma igreja que quer viver uma tranquilidade. As pessoas estão crentes, elas querem agradar a Deus, mas elas querem agradar também as pessoas do mundo. Elas andam em roda de escarnecedor porque elas querem ser aceitas pelo mundo. Elas são de Deus, mas elas querem ser aceitas. Se alguém fala mal dela, ela muda quem ela é para poder que o outro não fale mais mal dela, porque ela está preocupada com a reputação dela e não com o caráter de Cristo sobre a vida dela. Então, se nós não formos perturbadores de ambientes malignos, alguma coisa está acontecendo. O Senhor me levou essa semana a estar meditando sobre a igreja do Antigo Testamento, a igreja perseguida, a igreja dos dias de hoje. Você vai para a Síria agora, tem cristãos sendo mortos lá a todo instante. Eles são perseguidos. Por quê, pastor? Porque eles são perturbadores de ambientes tenebrosos. Então eles são perseguidos porque os espíritos malignos que estão sobre aquelas pessoas se sentem incomodados com a presença deles. E a minha pergunta essa noite é, os ambientes que nós chegamos, nós temos perturbado esses espíritos malignos ou eles têm ficado satisfeitos com a nossa presença? Porque se a gente é crente, a gente chega num ambiente, e o ambiente que a gente chega, ele é maligno, mas ele não é transformado, alguma coisa tem de errado. Se ninguém se perturba com a gente, se ninguém falar mal da gente, tem alguma coisa errada. Você está comigo ainda aí ou não? Nós precisamos entender que as pessoas, entenda bem, eu não estou dizendo que eu quero que elas falem mal da gente, não, mas é natural, quem carrega algo diferente daquilo que nós carregamos, vai falar mal da gente. Lá vem o crente. Lá vem o crente. Coloca o texto, amar mesmo discordando. E é isso que eu quero falar nessa noite. Essas pessoas que acham que a gente perturba esses ambientes, nós precisamos amar essas pessoas. Porque não tem a ver com elas, mas tem a ver com aquilo que elas carregam. Tem a ver com aquilo que elas creem. Tem a ver com aquilo que elas permitem possuí-las. Tem muitas pessoas que fazem coisas que nem sabem o que estão fazendo. Tem pessoas que agem de uma forma que elas mesmas não sabem nem como é que estão agindo. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu botei assim, a pergunta é, a igreja está sendo ameaçada, está sendo ameaça para alguns ambientes que chega? A igreja tem transformado o ambiente que se propõe estar habitando? Enquanto não formos ameaça para aqueles que precisam de mudança, jamais seremos perseguidos. Hoje queremos ser cristãos, aceitos pelo mundo. Quando alguém fala mal de nós, ficamos chateados. Quando alguém nos persegue, achamos que Deus não está vendo a perseguição. Quando alguém nos abandona, nos sentimos sozinhos. Mas na verdade as pessoas não vão querer a igreja por perto, a não ser que queiram transformação de vida. Muitas pessoas não vão nos querer por perto, a não ser que elas estejam dispostas a serem transformadas. Então vai chegar ambientes em que Jesus chegou ao ponto de dizer para eles o seguinte, vocês vão de 2 a 2, e quando não te receberem numa casa, sacode a poeira do pé e vai embora. Deixa a paz e vai embora. Porque nem todos vão nos receber. Só vão nos receber quem quiser transformação de vida. Mas o fato de não nos receber não quer dizer que nós não vamos atormentar aquele ambiente com os espíritos que estão sobre aquelas pessoas. Você está comigo aqui essa noite? A igreja muitas vezes ela não vai para escutar o Senhor, ela vai para escutar o homem. É esse lugar que eu preciso, como pastor dessa casa, te despertar nessa noite. Eu preciso, como pastor desse lugar, te tirar desse lugar e te levar para o lugar onde Cristo quer te levar. É muito bom ouvir uma mensagem de homens poderosos em Deus. Mas muito mais do que homens poderosos em Deus é aquilo que eles carregam em Deus. Muito mais do que aquilo que eles carregam em Deus, entenda que não são só eles que carregam isso em Deus. Existem cultos como de oração, que não tem nem louvor direito, ou melhor, às vezes até o Mário canta. Mas é um culto de oração, e que você precisa entender que você tem que estar nesse ambiente. Porque não tem a ver com estar em um lugar, mas tem a ver com exaltar alguém que está sobre este lugar.
Nós precisamos amar mesmo discordando. Jesus, ele... Coloca para mim Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Amar sem... Coloca o tema lá. Mesmo não concordando. Amar mesmo discordando. O que o texto está dizendo? Cristo morreu por nós, mesmo ainda quando éramos pecadores. Em outras palavras, Ele não concordava com aquilo que nós fazíamos, mas Ele nos amava a si mesmo. E o fato dele nos amar, mesmo não concordando, fez com que nós tivéssemos uma transformação de vida. As pessoas, nós precisamos entender essa noite que as pessoas só serão transformadas, que mesmo a gente discordando daquilo que elas fazem, nós precisamos amar essas pessoas com todo o nosso coração. Porque o nosso amor, coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Esse eu tenho certeza que é. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Em outras palavras, é amar mesmo discordando. O amor, ele não se alega com a injustiça, mas ele se alega com a verdade. Então, eu preciso amar as pessoas, mesmo não concordando com elas. Porque através desse amor genuíno e verdadeiro, essas pessoas vão se sentir amadas. E muitas vezes é esse amor que vai fazer com que elas sejam transformadas para uma nova vida. Nós somos discípulos de Cristo. A Bíblia diz que Ele nos tirou dos nossos pecados e delitos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não merecíamos essa transformação, mas Ele entregou a sua própria vida para morrer por pecadores, com a certeza de que esses pecadores teriam uma transformação de vida. E essa transformação de vida, ela só vai acontecer no momento em que nós compreendermos de verdade o que significa a cruz de Cristo. O Evangelho não tem a ver com as nossas necessidades. Muitas vezes procuramos a Deus porque viemos para a igreja, porque queremos que a nossa vida seja transformada. Muitos de nós vêm para a casa do Senhor porque queremos uma transformação de vida. Queremos que a nossa vida seja transformada, que o nosso casamento seja transformado, que os nossos negócios sejam transformados, que os nossos filhos sejam transformados. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho nunca foi sobre isso. O Evangelho foi eu buscar a Deus para que Deus me transforme. E quando eu sou transformado, qualquer coisa ao meu redor será transformada. Eu estava conversando com o irmão ali em cima agora, com o Davi. Olha que coisa louca. Às vezes eu recebo ligação assim, pastor, tudo bem, eu preciso te encontrar hoje, tem que ser hoje, eu preciso te encontrar hoje. Quer dizer, o cara faz a vida inteira caca. Aí tudo que ele fez de caca a vida inteira traz um resultado. E esse resultado, quando chega na vida dele, ele acredita de verdade que ele precisa me encontrar hoje, que se ele me encontrar hoje, a vida dele vai ser transformada. Só que ele acha que eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada que fazer, eu estou em casa de braço cruzado, com as pernas para o alto, esperando ele me ligar para encontrar com ele. Porque ele tem que me encontrar hoje. Se não for hoje, ele morre. Isso é loucura. Isso é loucura. Enquanto eu achar que o Evangelho está sobre alguém me ajudando para que eu seja transformado, isso é loucura, isso é insanidade. O Evangelho tem a ver com uma transformação de vida. Eu busco a Cristo porque eu sei que da forma como eu estou vivendo, como eu estou agindo, como eu estou me comportando, está trazendo resultados negativos para a minha vida. E agora eu vou me encontrar com Cristo e eu vou ter um encontro genuíno, eu vou mudar. Eu percebo que os meus resultados, a pior coisa que tem é aquele que não quer enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Os resultados falam por si só sobre a tua vida. Não precisa ninguém dizer para você quem você é só você ter uma consciência plena e ver os resultados que estão ao teu redor. Olha para a tua família, olha para o teu emprego, olha para a tua amizade, olha para a tua vida ao redor. Se tudo estiver funcionando, tu está no lugar certo. Mas se está tudo desajustado, alguma coisa de errado tem. O pior cego é aquele que não quer ver. Então ele fala, pastor, tem que ser hoje, é vida ou morte. Eu não vou te encontrar, pô. Não fui eu que fiz tudo isso na tua vida. Eu vou te encontrar quando tiver um tempo. Quando tiver um tempo eu te encontro. Porque da mesma forma que você tem seus compromissos, eu tenho os meus.
Eu não posso largar tudo na minha vida para te encontrar. Você está conseguindo me entender essa noite? Eu tenho pedido a Deus, eu falei, Deus, me ajuda a ser o mais claro possível com a tua igreja. Eu preciso trazer uma mensagem clara e muito simples, mas algo muito prático. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia, a gente fala do hebraico, do aramaico, a gente fala do grego, a gente fala revelação, aí você te arrepia, as pessoas choram, mas o evangelho é simples. O evangelho é transformação de vida. É você estar indo por um caminho e falar assim, não cara, ei, está errado por esse caminho, dá a volta aqui, vem por aqui. Esse caminho aqui vai te levar numa rua sem saída. Vem por aqui, porque aqui é o destino. É igual um labirinto. Quem já brincou de labirinto, né? Chega num lugar, é um labirinto, aí tu entra para cá, e no final tu bate com a cara lá no final, e tu volta tudo de novo, tu não consegue ver a saída, até que tu pega o caminho certo. Quando tu pega o caminho certo, rapidinho tu sai, aí fica os teus amigos tudo lá batendo cabeça, lá e tu fica rindo deles, porque tu conseguiu a saída. Assim é a vida de um crente. Existem muitos labirintos na nossa vida, muitos caminhos que aos olhos humanos são caminhos de paz, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. Se nós não entendermos o verdadeiro caminho, qual é o caminho, pastor? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Primeiro é o caminho, depois é a verdade, depois é a vida. Ninguém vai andar na vida sem antes andar pelo caminho. Ninguém vai chegar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar na vida se antes não passar pela verdade. Se você continuar mentindo a vida inteira, você nunca vai encontrar a vida de Cristo sobre a tua vida, porque você anda na mentira. Cristo não é, ele não trabalha de duas formas, ele trabalha de uma única forma. Pequei diante de ti, já não sou mais chamado, ser digno de ser chamado teu filho, o filho pródigo. Eu pequei diante dos céus e diante de ti. Eu já não sou mais digno de ser tratado como teu filho. O que o pai faz? Pega uma sandália, pega um anel, mata um bezerro, porque ele estava morto e agora ele reviveu. O pai não condenou o dinheiro que ele gastou. Ele pegou o dinheiro todo, ele estourou com as meretrizes, está escrito isso na Bíblia. Ele gastou tudo, mas o pai que é pai, ele não olha para aquilo que você fez, ele olha para aquilo que você vai fazer. O pai sempre vai ter misericórdia de mim e de você, ele sempre vai acreditar. Quando você chega diante de Deus e fala assim, Senhor, eu quero mudar, ele acredita em você. Você precisa acreditar nisso. Se ele acredita em você, você tem que acreditar em você. Quando você chega diante de Deus e fala assim, poxa, essa semana também eu tive com uma pessoa assim, pastor, tem vezes que eu não tenho nem força para orar de tantas coisas erradas que eu faço. Eu falei, cara, então está errado, isso aí é o diabo na tua vida. Tu tem que ter força para orar, porque o teu Deus não olha para aquilo que você fez de errado, ele olha para aquilo que você vai fazer de certo. Deus, eu estou fazendo algo tudo errado, mas eu quero mudar. Eu não sou esse homem que você criou. Eu não quero ser esse homem, eu quero ser transformado. Fala comigo, Senhor. Mas as pessoas, elas insistem na mentira. Elas têm a capacidade de mostrar no ambiente que elas vivem, que elas são a paz do Senhor. A paz do Senhor. Opa, falou de Paulo? Não, pô, estudei esse capítulo ontem. Mas o cara é incapaz de ser verdadeiro com as coisas erradas que ele faz. Ele pega o Instagram e ele fica olhando mulher pelada. Mas ele, quando chega na igreja, ele quer dizer para os outros que ele é conhecedor de Bíblia. Ele está preocupado de mostrar para os outros quem ele não é, quando na verdade o Senhor sabe quem ele é. Ele não está preocupado de rasgar o coração e falar assim, entra aqui que eu preciso ser mudado, porque eu estou completamente destruído. Eu quero mostrar para os outros uma coisa que eu não sou. Eu preciso ser de fato quem você me formou para ser. Ele não se preocupa com isso. Ele está preocupado que os outros vejam que ele é um crente, porque ele quer oportunidade na igreja. Porque se ele mostrar fraqueza, Neto, se ele mostrar fraqueza, aí ele não é chamado para dar uma palavra de oferta. Ele não é chamado para ir para o encontro. Se ele mostrar fraqueza, ele vai sair da escala. Ele está preocupado com a escala, ele não está preocupado com a vida dele. Ele está preocupado com o que os irmãos vão pensar dele. Ele não está preocupado com a salvação dele. Ele não está preocupado com a família dele que está sofrendo. Ele não está preocupado com as pessoas que estão ao redor dele, que estão esperando, estão ansiando por uma transformação. Ele não está preocupado com isso. Mas ele está preocupado em ser bem visto na igreja. Bota uma camisa preta do servir. Eu sou de servir. Mas trata os amigos igual um cachorro. Mas ele é do servir. Você está comigo ainda aí ou não? Ou a gente
e eu sou o primeiro a me colocar nesse meio, ou a gente muda a nossa mente, ou a gente está perdendo tempo sem igreja. Ou a gente transforma a nossa mente, o nosso coração, ou a gente está perdendo tempo de tentar ser igreja. Essa igreja, ela chega em qualquer ambiente e ela não muda ambiente nenhum. Essa igreja, Satanás não tem medo dela. Satanás deixa ela continuar sendo igreja, porque ela não assusta Satanás. Satanás tem medo daqueles que são igreja de verdade. Não são perfeitos, mas são igreja de verdade. Que chegam diante do Senhor, dobra o seu joelho e fala assim: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu fico olhando, eu fico imaginando o pai do alto, assim: ei, anjo, pega um anel, pega uma sandália, pega uma roupa nova, coloca no dedo dele, coloca a sandália nos pés e coloca as vestes novas, porque esse meu filho estava morto, ele reviveu. Ele era uma pessoa e a partir de hoje ele vai ser outra. É esse lugar que nós temos que entrar. Glorifica o Senhor. Quando nós mudamos, os ambientes são transformados. Quando nós mudamos, o lugar ao nosso redor é transformado. Vão ter lugares que você vai entrar e você não vai ser bem aceito. Eu preciso que você entenda isso. Você não foi chamado para agradar a todos. Jesus chegava em ambientes em que as pessoas falavam mal dele. Eu pergunto para você, ele deixou de ser Jesus? O problema não estava com eles, o problema estava com aqueles que estavam lá naquele ambiente onde ele chegou. E essas pessoas que tinham uma mentalidade diferente da dele ficavam inconformadas com a forma como ele era. Nicodemos, um dos grandes da sinagoga, ele vai ter de noite com Jesus. Por que ele vai ter de noite, pastor? Porque ele estava com vergonha dos seus amigos, o que iam pensar dele. Ele vai de noite procurar Jesus às escondidas. E ele diz: olha, tu só pode ter vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu faz. Aí Jesus vai dizer assim: ô Nicodemos, é necessário nascer de novo, cara. Nascer de novo? Como posso eu, sendo um homem adulto, entrar novamente no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Não estou falando de uma barriga, não. Estou falando de uma transformação genuína. É você deixar de ser quem você é. Um homem que na frente dos teus amigos se coloca numa posição de líder, mas agora vem às escondidas falar comigo para que ninguém veja. Não estou falando disso não, Nicodemos. Estou falando de tirar essa capa, não a capa que você carrega no corpo, mas a capa que você carrega no coração. Deixa de querer mostrar para os outros, Nicodemos, quem você não é, e rasga de verdade o teu peito e revela de fato o que está dentro de você, porque é essa transformação que o Pai quer de você, Nicodemos. O que o Senhor quer de mim e de você é verdade, nada mais que isso. Esses dias eu estava também com uma pessoa, não lembro quem, e a gente estava conversando e essa pessoa falou assim: pastor, o senhor já falou algumas vezes, né, que quanto mais humano nós somos, mais espirituais nos tornamos. Eu falei: exatamente. Muitas vezes acreditamos que devemos ser espirituais. Estou orando por você, Eduardo. Estou orando por você. Se eu estou orando por você, eu não preciso dizer que estou orando por você, é só eu orar por você. Não preciso dizer que estou orando por você. Eu estou dizendo que estou orando por você só para que você saiba que eu oro por você. Por que isso? A Bíblia chegou a dizer: ei, faça coisa que a tua mão direita, faça algo com uma mão de modo que a tua outra mão não saiba que tu fez. Não faça como os hipócritas que chegam na praça e começam a falar alto, orar alto, para que todos vejam que eles estão orando. Quando você for orar, vai para dentro do teu quarto, fecha a tua porta em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou a gente conhece a Bíblia, ou a gente não conhece. É esse lugar que a gente tem que entrar de sinceridade, de verdade. Quanto mais humano nós somos, quanto mais pessoas terrenas nós somos, entenda isso no teu espírito, por favor. Eu não estou falando de pessoa carnal, estou falando quanto mais humano você é, quanto mais andar em retidão com aquilo que a palavra de Deus manda que você faça, mais espiritual você vai se tornando. Quanto mais você entende o que o céu tem para a terra e você cumpre os princípios do céu, mais espiritual você se torna e mais revelação você recebe. Domingo nós tivemos um culto, a Bíblia não foi aberta. Vou falar igual na Rua Azul, eu não sei se a igreja subiu ou o céu desceu.
Eu não sei o que aconteceu, se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas que alguma coisa diferente nesse ambiente estava. E eu te pergunto, e por que foi daquele jeito o culto? Porque simplesmente um homem com sensibilidade nos seus ouvidos, ele entendeu que o ambiente não tinha a ver com uma mensagem proclamada, mas naquele momento o ambiente precisava de uma adoração, aonde os santos de Deus se uniram e fizeram com que a glória de Deus descesse até esse lugar. Você consegue entender isso? É algo tão simples. Liguei segunda-feira para o meu amigo, eu falei, você está bem? O pastor Bruno estava aqui. Aí eu falei, amigo, você está bem ou você morreu? Ele começou a rir. E ele falou assim, pastor, desculpa expor, mas ele falou assim, pastor, cara, parecia que ele estava lá dentro do meu quarto, no meu secreto com Deus. Ele falou tudo o que eu falei com o Senhor. Porque quando o ambiente do céu cai sobre a terra, qualquer coisa que estava oculta precisa ser revelada. É o que está escrito na Bíblia. Tudo aquilo que está oculto tem que ser revelado, seja do bom e do ruim. E é esse lugar que nós precisamos entrar, igreja. É trazer o céu para a terra. É chegar num ambiente de adoração e não ficarmos sentados com a boca aberta esperando alguém falar e trazer uma mensagem. Mas é nós fazermos com que a própria mensagem se torne encarnada em nós. Que a glória de Deus se manifeste sobre a terra. Que a gente beba e tenha sede e fome da palavra. Chega na igreja, muda um pouco a tua maneira de pensar. Não entra na igreja e fica pegando o celular. Entra na igreja, dobra o teu joelho e fala, pai, fala comigo hoje. Eu não sei quem é o pregador, eu não sei qual é a mensagem, eu não sei o que vai acontecer, mas fala comigo hoje. Quinta-feira passada, acabou o culto, acabei de pregar. Estava um amigo meu aqui, talvez ele esteja até assistindo na internet. Estava um amigo meu aqui lá de Itajaí, um profeta de Deus. Acabei de pregar, fui falar com um casal muito precioso. Eles estavam grávidos, mas aprove a Deus que eles perdessem o bebê. E eu falei, ei, como é que vocês estão? A ideia, pastor, não tem notícia muito boa não. Eu falei, sério? Perdeu? Ele falou, perdi. Eu falei, cara, descansa, que o mesmo Deus que te deu é o mesmo Deus que te levou. Bendito seja o nome dele, ele vai te dar outro. Os planos de Deus não vão se frustrar na sua vida. Orei com eles, acabei de orar. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, chama o meu servo para confirmar no coração deles aquilo que você está falando. Nunca viu eles na vida. Falei, fulano, vem aqui por favor. Isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. Ora com eles aí por favor. Só falei assim, ora com eles aí por favor. Eles não deram uma palavra. Ele falou assim, eu não conheço vocês, mas Deus me mostra. Aí começou, pum, 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 pum. E Deus manda te dizer que isso é a primícia para ele. O que ele levou é a primícia dele. Pode descansar teu coração que ele vai te dar outro. Porque quando Deus está num ambiente, a gente não precisa falar nada. O céu proclama aquilo que tem que ser falado. Ele não falou nada. Eis que te digo, não revelou CPF, não falou nada disso. Uma conversa. O céu manifestou na terra. Quando acabou a conversa, eu falei assim, e aí? Ainda tem alguma dúvida? Aí com os olhos todos esbugalhados os dois. Não, pastor, não tenho mais dúvida nenhuma. Porque quando o céu diz que vai fazer, se necessário for, o céu confirma que vai fazer. É esse lugar que a gente precisa entrar. Eu não trouxe um irmão aqui, sobe aqui, dei o microfone para ele, ei, você agora, vem você agora, teu CPF é tal, 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 tal. Aí Deus manda dizer, não. Quando Deus quer fazer, Deus chama em particular. Jesus entrou em Betânia. Pega essa e aqui eu termino. Jesus entrou em Betânia. Lázaro tinha morrido. Marta veio correndo, se lançou aos pés e falou assim, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz, lê com calma. Jesus fala assim, chama Maria. Foram chamar Maria. Quando foram chamar Maria, não pegaram um megafone do lado de fora da pedra, Maria, Jesus está te chamando. Lê com calma. Maria, o mestre te chama. Porque quando Jesus quer falar com alguém, não precisa de megafone. Ele fala baixinho no ouvido. Quando Jesus quer manifestar alguma coisa na vida de alguém, ele não precisa de plateia.
para que todos vejam. Não precisa. Foi primícia. Deus vai dar outra. Você está comigo aqui ainda? O desejo do meu coração é que nós venhamos experimentar isso. Eu vou falar algo aqui e aqui eu encerro mesmo. Eu tenho orado muito a Deus, para Deus nos levar a um nível de maturidade nele. Porque o lugar que Deus vai nos levar, ou melhor, que está nos levando, é um lugar de muita intimidade nele. Mas se nós entrarmos neste lugar com a mente atrofiada, nós não vamos entender aquilo que ele vai fazer. Nós precisamos entrar nesse lugar e desfrutar daquilo que ele tem para esse tempo. E eu não estou falando de um lugar físico não, tá? Eu estou falando de um lugar no espírito. Deus está nos levando, está nos transicionando de um lugar para um outro lugar. E para alcançar o nível de revelação neste lugar, tem que ter maturidade. Meninos não entendem coisas de gente adulta. Meninos até vão gostar da festa, está animada, tem música, mas não vão entender a profundidade do recado da festa. Eu peço a Deus, e isso serve para você e serve para mim. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim. Porque a Bíblia diz que antes da espada cortar para ela, corta para cá. O desejo do meu coração é que a gente amadureça em Deus. Que a gente cresça como igreja. Que a gente medite nas Escrituras. E venha ler aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o que o Senhor vai fazer, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É algo tão poderoso, mas tão poderoso. Quando acabou o culto, o pastor Judson estava lá em cima jantando. Ele falou tanta coisa ali comigo em pouco tempo. Mas uma coisa que me marcou, ele mandou até mensagem, ele falou assim: Pastor Léo, o que me apaixonou pela igreja de vocês é que vocês são uma igreja família. Vocês se preocupam uns com os outros. Vocês não estão preocupados de chegar a um lugar físico, mas estão preocupados de atender aquilo que Cristo tem para vocês nesse lugar. Não perca a essência. Não perca a simplicidade. Continue com o coração firme, porque Deus ama o que está no coração de vocês e não o que está nos lábios de vocês. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo e qualquer mal. E que possamos juntos, em nome de Jesus, possamos juntos construir aquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.